Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Modo Físico com o Davi. Hoje é um episódio totalmente novo. Primeiro convidado chegando aqui nesse podcast. É com grande prazer que eu recebo a minha amiga de graduação. E esse episódio ele é um pouco diferente porque é de uma área que eu não domino, mas vamos conhecer um pouquinho na fisioterapia da saúde da mulher. Antes, a gente vai conhecer quem é a convidada. Eu vou aqui apresentar para vocês o mini currículo dela para que vocês possam se habituar. Elisandra Carneiro é fisioterapeuta formada pela FMU, especializada pela Santa Casa na saúde da mulher e do homem. Ela atua com foco na saúde da mulher, reabilitação pélvica, movimento consciente, que ela une ciência, escuta ativa e uma abordagem humanizada no cuidado. Desde já ele, obrigado pelo ter aceitado esse convite. É um desafio, mas eu creio que vai ser um período muito enriquecedor. Suas considerações iniciais, fala Ah, oi pra galera. oi, gente, é um prazer. Obrigada muito pelo convite de poder estar aqui, falar um pouquinho mais da minha área, que é uma área que está crescendo cada vez mais, então é muito bom ter esse espaço aberto para a gente poder discutir um pouco mais sobre a área. Então, muito obrigada pelo convite. Boa! Nada, tamo junto. Acho que vai ser um período muito enriquecedor, porque é uma área que, como eu falei, eu já não domino tanto, mas por isso que eu achei importante trazer pessoas dessa área. E que bom que uma colega minha de graduação, que se formamos juntos, Sim. podemos aí ter essa troca de conhecimento. Mas antes de a gente entrar na fisioterapia da saúde da mulher especificamente, eu quero saber de você. Quem é a Elisandra? Ah, a Elisandra é uma menina, né, que cresceu desde os 14 anos, sou apaixonada pela área da fisioterapia, porque eu precisei fazer, né, então. Que veio de outro estado realizar faculdade aqui em São Paulo em busca de uma oportunidade de estudar e realizar esse sonho, que era me formar em fisioterapia, então eu consegui. Assim, tô construindo todo esse processo, essa carreira, né, que está se consolidando dentro da área da saúde da mulher. Então, ainda tenho muito a evoluir, né? Ainda tenho alguns anos aí de formada, mas sempre crescendo em busca de conhecimento. Então, é um pouco de mim, assim. Exato, mas antes de ser fisioterapeuta, antes É, de ser, de entrar na faculdade, quem é a Elisandra criança? ah, Elisandra criança é uma menina cheia de sonhos, cheia de desejos, né, futuros em relação tanto à vida profissional como corajosa, muito corajosa. Eu vim de outra cidade, então, em busca de realizar, de estudar, de trabalhar, de conhecer novas culturas, então, a Elisandra é isso. Acho Perfeito. que coragem me define na Uau. vida. Uau. Você falou que veio de outra cidade. Você veio Hum. sozinha. Não, eu me casei antes de vir para São Paulo, né? Eu sou de Belém do Pará, então eu morava lá, tinha fazer faculdade de serviço social, então antes de começar entrar no mundo da fisioterapia, eu fazia serviço social, completamente diferente. Então, fiz alguns semestres, eu amo também, da mesma forma, mas aí sempre teve aquele no fundo a vontade de fazer outra faculdade, que era fisioterapia. Então, eu conheci, estudei um pouco da área de serviço social, me apaixonei quando eu comecei a namorar, casei e me mudei para São Paulo. Aí eu vi a oportunidade de realizar outros sonhos que ali estavam escondidos. Perfeito. História incrível e emocionante, na verdade, né? Porque a gente percebe, deve ter sofrido a questão do choque cultural, Sim, nova é rotina. muito diferente. E além de ser diferente, né, eu não conhecia absolutamente ninguém quando eu me mudei para São Paulo. Então, isso foi realmente muito difícil.
E na época eu era muito tímida, então para fazer amizade para mim era um pouco difícil, Eu mas foi lembro. algo pois é. A gente fez graduação juntas, então você conhece bem. Então o processo foi muito difícil de conhecer pessoas, mas a faculdade me ajudou muito, porque eu logo comecei a fazer faculdade, então foi ali um espaço onde eu também fui conhecendo novas pessoas, novas amizades, então Boa. Tá, mas quando você percebeu que você queria seguir ali para a área da saúde da mulher, especificamente? quando eu percebi. É, eu não conhecia a área. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha uma área específica que eu iria atuar. Ainda não tinha. Eu gostava muito de dermatofuncional, mas não, ainda não tinha tomado uma decisão. Eu falei que eu ia entrar e ia deixar as coisas acontecerem para decidir qual área eu iria seguir, né? Então, mas aí dentro da faculdade, eu não tive tanto contato com a área da saúde da mulher, mas especificamente no estágio a gente atendeu um grupo de mulheres com incontinência. E foi aí que começou uma paixão pela área, porque eu comecei a sentir que cada mulher era única e era muito diferente. Tinha mulheres que falavam abertamente sobre sexualidade, sobre sintomas, e tinha mulheres que eram muito mais reservadas, então não falavam tanto. Então isso foi gerando para mim aquele interesse de entender um pouco mais, sabe, sobre o corpo feminino, e entender. Então, foi a área. E eu lembro que muitos professores falavam que eu tinha cara que iria para essa área. E eu comecei a me identificar mais. Eu falei, ah, então acho que dá para eu conhecer um pouquinho mais ali para ver. E fui. Conheci, gostei. E logo que eu terminei a faculdade, comecei a especialização. Ótimo. Bem, é bem isso. Acho que é um ponto que seria a minha próxima pergunta, na verdade, que é quando você teve contato realmente, se teve contato na graduação, e eu posso falar também por mim, que a Sim, gente não tem, né? A gente não teve não a gente teve. sabe da área, a gente sabe que Da existe, existência, mas até não. porque a gente tem a matéria de fisioterapia genital, que vai Sim, falar um pouquinho sobre mais, ginecológica, que fala um pouco mais para da. poder falar um pouquinho da questão, mas não tem a prática no estágio, que bom que você na sua bateria Sim, teve. E é bem isso mesmo, que você falou, é um ponto que a gente sempre fala na fisioterapia, que cada caso é um caso, né? Por mais que todas tenham o mesmo problema, cada mulher é única. cada mulher é única, cada corpo é um corpo, Sim. cada situação é uma situação, por mais que todas tenham o mesmo diagnóstico, Uhum, mas cada uma é de exatamente. uma forma diferente, que a gente chama da multidisciplinaridade e do Sim, multifator que pode levar a uma patologia. exatamente. Mas qual foi o maior desafio no início da sua especialização? Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei em relação quando eu iniciei era não ter tido tanto na faculdade. Então, eu entrei meio que assim, vou começar a iniciar meio que do zero, sabe? E quando você entra na especialização, você vê que há um mundo, sabe? Um Uhum. mundo, que é tanta coisa que você não deu, que você vai aprender novamente. Claro, provavelmente deve ter algumas faculdades que devem focar um pouquinho mais nessas áreas, né? E cada vez mais está crescendo, então as faculdades estão colocando mais como matéria, saúde da mulher, então uroginecológica, então isso está ampliando o conhecimento, mas a minha maior dificuldade foi realmente não ter tido durante a faculdade tanto assunto assim. Então, eu entrei principalmente na prática, né? Então, a gente atendeu um grupo, mas não era tão. Era de uma forma muito mais Genéricas, que a gente pode falar assim. genérica, superficial também, entendeu? Boa. Era muito mais. Mas aí foi, acho que, a maior dificuldade que eu tive durante a especialização quando eu iniciei. Exatamente, porque é isso, né? Quando a gente tem a questão de não é falado na graduação ou não tem a prática, a gente acaba Sim, caindo no desuso ou até mesmo não tem a experiência. Não sei se você está sabendo, né? Mas na clínica que a gente fez estágio na FMU surgiu agora uma bateria de tá na obstetrícia. Por mais que é focado dentro ali sim. das mulheres gestantes, mas acaba pegando um pouquinho de Sim, gancho é uma para a saúde da área. mulher. Mas é aquelas, né? Que bom que está começando e esperamos que isso possa se expandir para demais graduação, porque eu acho que é super importante Sim, todos terem esse contato prévio, não só na sim. Não teoria, só mas teoria. também na prática, para poder entender e saber, nossa, é uma área que eu posso ir. Que com certeza a gente vai falar um pouquinho mais,
que ela é uma área que exige técnica, ela exige sensibilidade e muito preparo, porque você não está só lidando com o corpo, né? Você está lidando com sentimento, com emoção, com qualidade de vida, com uma mulher e Sim, que por si só já tem várias coisas que influenciam no bem-estar dela. sim. Bom, a gente vai pular agora para uma parte um pouco mais técnica do nosso podcast. E para a gente poder entender de fato o que que é a fisioterapia na saúde da mulher. Não precisa ser uma definição científica, mas para que a gente possa entender, tanto para quem não teve prática, quanto para quem é leigo, saber entender o que que é a fisioterapia na saúde da mulher. A fisioterapia na saúde da mulher, ela tem, né, ela trata, ela trabalha a funcionalidade do corpo feminino, em todas as fases da mulher, em todas as fases. Então, a definição básica é essa mesmo, sabe? Não tem muito. A gente estuda muito o corpo feminino como todo. Como fisioterapeuta, a gente trata o corpo como todo, né? Mas a gente trabalha muito a parte da funcionalidade. Então, é prevenção, reabilitação do tanto do assoalho pélvico, né? Mas a gente sempre enxerga o corpo como todo. Boa. Tá, você já falou de um ponto que eu quero perguntar, que o assoalho pélvico, né? Porque que ou não, aí quando a gente pensa, ah, saúde da mulher, e a própria matéria de genital, a gente acaba focando muito no assoalho pélvico, na anatomia, na fisiologia, Sim. nas disfunções, mas qual que é o grau de importância dentro da área? Então, o assoalho pélvico, ele é um conjunto, né, de músculos, tecidos e ligamentos que ele tem algo muito essencial dentro do corpo, que é o quê? Sustentar alguns órgãos muito importantes, como intestino, bexiga, útero. Então, assim, já por si só, você já percebe que ele é importantíssimo, né? Exatamente. Então, essa é a função dele. Então, ele tem uma função sexual, também trabalha a questão do parto, então ele é de extrema importância. Ele praticamente seria o carro-chefe da área. Se a gente pudesse E falar faz assim, uma tipo, o sustentação. carro-chefe da área da saúde da mulher é o Exatamente. assoalho É o pélvico. assoalho pélvico, é o que a gente trabalha, né? É o que a gente olha primeiro, mas a gente sempre vai ver o corpo como um todo. Até porque a gente não pode só olhar o assoalho pélvico e Exatamente. esquecer que tem a mama, Isso. que tem outras partes do corpo que podem estar influenciando direta ou indiretamente Diretamente no assoalho isso no pélvico. funcionamento do assoalho pélvico. Até porque se a gente pega, por exemplo, uma mulher, uma pessoa com problema de lordose excessiva, hipercifose, que não Uhum. vai ali dar uma compensação no quadril, que por Exatamente, que sua vai vez vai dar uma compensação isso no no dentro do assoalho assoalho pélvico. pélvico. Então, a gente enxerga ele, mas a gente sempre vai enxergar o corpo como um todo. Então, ele é importantíssimo, mas tem essa questão, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela trata, a gente tem uma especialidade de tratar disfunções dentro do assoalho pélvico, mas sempre enxergando tudo ali para a gente ver se não tem alguma compensação que possa estar influenciando, que pode acontecer. Boa. Você fala que você já, no caso, está falando da questão do assoalho pélvico e a sua especialização a mais acaba sendo no corpo feminino. Sim. Mas essa área também é uma área que possa atuar com o assoalho pélvico masculino. Você já teve alguma experiência nesse quesito ou só o feminino mesmo? Sim, já tive experiência atendendo homens, né? A minha área mesmo é para área. Quando eu entrei na faculdade, a minha intenção, né, da especialização era atuar com saúde da mulher, né? Era atender, entender muito mais sobre o corpo feminino do que o do homem. Mas sim, tive contato, cheguei a atender homens também. É completamente diferente atender homem e mulher, né? Mas é isso. Mas eu Boa. me especializei muito mais para ir para a área da saúde da mulher. E é isso, né? Que acho que é também a liberdade também Uhum. de poder escolher o Sim, que você mais se define. O que sim, mais você se, não define, né? Mas o que mais você se assemelha, o que você mais tem afinidade sim, e também vontade de atender. E aí, porque a área é uma área que não é só limitada ao assoalho pélvico, não é só limitada a um certo tipo de problema. E falando de queixa, quais são as queixas que mais chegam para você como fisioterapeuta na saúde da mulher? em relação às queixas, o que mais chega? Assim, a minha área hoje em dia eu atendo muito mais jovens,
Então, é até assim estranho, né? É. Porque você fica pensando assim, que por exemplo, na faculdade, grupos de mulheres que a gente atendia, né? Era mais idosos. Que quando a gente É, pensa aí por você fica incontinência pensando urinária, assim, você fica pensando, nossa, então quer dizer que fisioterapia pélvica só trata incontinência urinária. Ainda tem um pouco esse tabu, né? De achar que uhum, não é só, gente, não é só incontinência urinária que trata. Então, não, o que mais chega é dor na relação sexual, é, dores pélvicas crônicas em relação à questão da endometriose, que hoje em dia a gente está podendo falar um pouquinho mais, né? Tendo muito mais conhecimento sobre esse tema. Então, acho que é o que mais chega para mim no momento, né? É isso. As mulheres cada vez mais estão conhecendo o seu corpo, então entendendo também como funciona. Então, isso é muito importante, porque o conhecimento, você entender a conexão que tem com o seu corpo, isso é extremamente importante, porque faz você procurar um profissional quando você vê que algo ali não está funcionando como deveria. pô, Então, é o que mais chega para mim, assim, no momento, né? É o que eu mais atuo. Então, eu amo trabalhar também com sexualidade. É uma área que eu gosto bastante de falar e de atuar. perfeito. Eu acho que também, talvez para complementar, posso ser errado, aí você me Uhum, corrige, que por favor me corrija se eu estiver errado. Mas acho que o fato de estar chegando mais jovem hoje é que os jovens estão sendo mais uhum, conscientes do seu próprio corpo e não sim, e tem mais liberdade para falar do seu corpo do que uma senhora que já foi educada desde criança que sim, falar sobre sexualidade ou que falar sobre o seu problema no assoalho pélvico é algo que é tabu, que é o corpo visto como tabu, como a gente já viu sim. na história da fisioterapia, o período da Idade Média, que o corpo era um corpo profano, que não poderia falar do Do corpo, corpo, e por aí vai. Acho que isso veio se propagando até sim, na qualidade de vida. Então, talvez um dos fatores de por que está aparecendo mais jovem para saber mais sobre casos de endometriose ou outros problemas do assoalho pélvico é sim. porque tem mais afinidade e liberdade para falar do que uma senhora ali. Sim, e isso é muito real, tá? Porque quando a gente atende, é aquilo que eu falei pra você, cada mulher é única. E cada mulher vai responder de alguma forma e vai responder diferente. Algumas vão ser mais abertas para falar, outras vão ser muito mais, vão ter um tipo de vergonha, ai, não vou conseguir falar. Elas vão se abrindo conforme os atendimentos, então é muito diferente. E essa questão dos jovens também realmente é muito real. A juventude está procurando muito mais informação, então eles também conseguem falar sobre as dificuldades do próprio corpo, o que sentem, que aquilo que eles acham que não é normal, e estão indo atrás, né? Então isso para mim realmente faz muito sentido. Você falou de um ponto que me chamou a atenção e tá, dor na relação sexual, Hum, que chega muito para você. E acho que as pessoas meio que talvez possam ter essa pergunta também, tem essa dúvida de tipo, em qual ponto eu devo procurar, tipo, se não que eu vou normalizar a dor, né? Até porque é um desconforto. No começo, até chegar no prazer, até chegar no momento ali do uhum. libido, mas em qual momento eu devo procurar ajuda se eu sinto dor pós, pós o ato? Pós o ato? Então, qualquer dor que você sinta durante ou pós relação sexual não é considerado normal, né? Então, a partir do momento que você sente algum desconforto, você precisa sim procurar um profissional para avaliar, porque é muito importante que aquele momento seja um momento de prazer e não de desconforto. Então, a qualquer momento que você sinta um desconforto ali, já procure um profissional para avaliar que pode ter algum problema associado que você precisa investigar mais. Perfeito. Boa. Toda mulher deveria fortalecer o assoalho pélvico? Depende. Boa. Eu amo essa resposta. Nossa, eu amo essa resposta. Depende. Mas por que depende, né? É, nem toda mulher precisa fortalecer, por quê? Porque é bem simples de entender assim. A mulher, ela sempre acha que o problema é fraqueza muscular no assoalho pélvico. Mas, e muitas mulheres podem se beneficiar com o fortalecimento do assoalho pélvico, é importantíssimo, gente. Podem.
fortalecer, mas é importante que você faça uma avaliação inicial antes. Por quê? Porque você não sabe se você precisa e você também não sabe se você tem ali uma tensão muscular, que a tensão muscular também pode gerar ali algumas disfunções, como uma perda de urina. Então, se você fizer uma avaliação, vai ser muito melhor, porque a gente vai orientar você quais são os exercícios bons e no momento que você pode fazer e melhorar ali tanto o fortalecimento e a gente também pode avaliar para ver se você não tem uma tensão muscular que pode ocasionar outros problemas futuros. Então, depende muito. Então, se você vai fortalecer, mas claro, toda mulher pode se beneficiar com o fortalecimento do assoalho pélvico. Isso aí é importantíssimo, mas com cuidado e é importante fazer uma avaliação antes. Boa, você falou da questão de fazer a avaliação antes, e é super importante para qualquer tipo de discussão, qualquer Sim, tipo de problema. Tem que investigar antes de sim, fazer, ou por achismo, e falando de achismo em si, exercícios que aparecem na internet. Que a gente rola na rede social e aparece, faça tal exercício para sim, fortalecer o aquele assoalho desse, tipo pélvico. pompoarismo, né? É tipo, Tipo receita de bolo. Faz vai, cinco né, coisas faça para isso, isso. faz aquilo. Funciona? Funcionar, ele podem sim ajudar muito, né? Mas entra naquele ponto. Eu preciso fortalecer, entendeu? E por que eu vou explicar de uma forma assim para você entender, assim, entenderem melhor? Quando você vai ali, eu vou lá, faz um exercício, acho que eu preciso fortalecer, mas na verdade eu tenho uma tensão muscular. Eu vou fazer um exercício específico que vai causar mais tensão naquele músculo. E o que vai acontecer? Eu também vou ter perda de urina por tensão muscular, porque Deixa eu ver se eu lembro. Continue por esforço. é, a maioria das pessoas acreditam que a perda de urina é só por fraqueza muscular, mas não. Existe a perda de urina por tensão muscular. Então, a única pessoa que vai saber te informar é a fisioterapeuta pélvica que vai te avaliar e vai verificar que ocasionou ali essa perda de urina, né, durante a avaliação. Então, é importante que você faça uma avaliação. Eu vou bater nessa tecla sempre. Faça uma avaliação Por antes favor. de fazer algum exercício que você encontrou na internet, para você poder ali avaliar e saber se você precisa fortalecer ou se você tem uma tensão muscular antes de fazer qualquer exercício que você vê aí na internet. Até para entender qual exercício é melhor para você. Qual é o melhor que você? Então, tem vários exercícios, né? Então, Porque às nem vezes tudo você não útil. consegue relaxar, às vezes você não consegue contrair, e aí? Aí você vai precisar, o profissional vai te auxiliar em todo esse processo. Até porque a região da pelve, a região da perna, toda a Aham. anterior e posterior é cheia de ligamento, Não, e o músculo. pior, que quando você faz esses exercícios de fortalecimento e você tem uma tensão muscular, você acaba piorando esses sintomas. Então, aí você não entende o que aconteceu. Aí você pensa que é o exercício que a fisioterapia pélvica não funciona. Mas na verdade não é que não funciona. É que você não fez da forma correta, você não avaliou antes, não seguiu todo o processo de uma forma correta. Que aí Entendeu? você tem que entender antes de fazer. Isso. Porque se você for fazer, você vai dar É, Você pode até chegar mas no nível de claro, fortalecimento ou fortalecer o isso. músculo errado. Mas o que pode acontecer também pode te beneficiar muito, porque você pode realmente ter uma fraqueza muscular ali e te beneficiar. Mas aí, sempre com essa cautela, né? Eu posso também não ter uma fraqueza muscular e ter uma tensão. Então, É, é bom. e acho que falar de tensão aí, principalmente da questão da incontinência por esforço, acontece muito em atletas, né? Sim, Que estão ali no alto rendimento, que estão é, ali ralando, suando, e quando menos percebem, acaba acontecendo esse vazamento. é porque atividades de alto impacto, elas podem gerar, né, essa fraqueza muscular. Então, o que acontece é que você vai ter perda de urina durante os exercícios. Então, e isso vai piorando, né? Porque você começa durante os exercícios e depois vai perdendo sem Sim. fazer nenhum esforço. Então é importante também os atletas procurarem, né, uma profissional e a maioria deles já fazem esse acompanhamento, né? Até por causa dessa pressão que aumenta dentro do abdômen durante a prática de atividade. Boa. É isso, né? Que mulheres sofrem, não sofram em silêncio. Isso, não sofra em Procurem silêncio. ajuda, tá? Tá sentindo que tem um desconforto, principalmente na região pélvica, mas não quer só, não quer procurar qualquer pessoa, procura uma fisioterapeuta na saúde da mulher, que ela vai te olhar o corpo Sim, como um todo, não vai focar somente no seu assoalho pélvico. E é, acho que é um tabu também, né? Porque é um tabu que muitas mulheres também têm, tipo,
achar que a fisioterapia pélvica vai ser como se fosse uma consulta ginecológica. É, é que assim, a gente faz o processo de avaliação, né? A gente respeita muito o paciente. Então, a gente tem essa escuta ativa, né? De entender, de acolher essa paciente. E cada paciente, como eu falei, é única. Então, ela vai te repassar as informações, conversar com você de uma forma diferente. E você vai respeitar muito isso, cada momento dessa paciente. Então, a paciente chegou com você, vai te falar logo no primeiro atendimento, na avaliação, tudo que ela está sentindo. Algumas vão esperar um pouco, vão soltando aos poucos, quando elas se sentem confortáveis de conversar com você. E a questão da avaliação, ela sim, às vezes é uma avaliação, né? Mas, como posso falar? Invasiva? É, invasiva. É que você fez a comparação. Pode cortar essa parte. É que você fez a comparação com a avaliação ginecológica. E a fisioterapia pélvica ela também faz uma avaliação mais invasiva. Só que a gente respeita muito Corpo. o corpo, em todos os sentidos. Assim, a gente vai, respeitar o momento dessa mulher. Às vezes a gente consegue fazer uma avaliação logo no primeiro contato, às vezes a gente não consegue fazer e a gente vai falando nos próximos atendimentos, caso a gente sinta. Então, essa escuta Meio que e você vai a gente situando e vai entendendo trazendo. isso, mas ela tem sim, a gente tem uma avaliação sim mais invasiva, né? Entendi. Mas assim, é sempre sempre com Sempre consentimento com e sempre consentimento. com informação e educação do porquê está fazendo, É, né? a gente trabalha muito de uma forma com educação e saúde, né? Então a gente educa também as pacientes. A gente só não chega para elas e fala, ó, você tem isso, aquilo e pronto. Não. A gente vai mostrar para elas. Por exemplo, nos meus atendimentos eu também tenho uma base de anatomia, né? Explicando para ela como funciona e o porquê isso pode estar acontecendo. Para ela também ter aquela questão da consciência corporal, que Sim, é importante. muito importante, que ela possa ter essa consciência corporal, entender o corpo dela como um todo, entender o funcionamento, entender o porquê aquilo pode estar acontecendo e isso é importante. Então, o atendimento, ele leva, é um atendimento demorado, né? Mas ele inclui todo esse processo, né? Então, é importante. Boa. Se for demorado mais ou menos quanto tempo? É uma hora, mais ou menos, assim, de conversa, de entender, de avaliar, de ter essa escutativa. Então, demora todo esse tempo. Às vezes passa um pouquinho mais, né? Porque às vezes a conversa vai fluindo, então você vai entendendo ali mais, aí a conversa, mas é mais ou menos esse tempo. Bom. A gente vai agora para um quadro, mito ou verdade, que eu vou fazer geralmente com todos os meus convidados dentro da área de especialização deles, para que a gente possa tirar a dúvida da galera e, de uma vez por todas, quebrar mitos que sejam difundidos aí pela internet, tá? Tá bom. Não precisa ser tão. Caso você queira falar, você Sim, pode sim. falar sem problema nenhum, ficar livre para isso, Tá tá? bom. Perder urina depois da gravidez é normal? Na verdade, assim, não é normal, tá? Perder urina em nenhum momento é normal. É comum durante a gestação e pós-parto, mas não é normal. Comum, mas não é normal. Boa. Só que teve parto normal precisa de fisioterapia pélvica? Não. Quem já pretende fazer cesárea ou que já está agendado também pode fazer fisioterapia pélvica e é importantíssimo, tá? Fazer fisioterapia pélvica durante, porque a gente também tem ali, tem uma sobrecarga, né, devido à gestação, então é importante que faça fisioterapia pélvica tanto no parto, como preparação para o parto e no pós-parto. Boa. Dor na relação é psicológica? Não. Pode ter sim fatores emocionais ali associados, mas pode ter outros fatores, então é importante, mas não é psicológico, não é só psicológico, pode ter fatores que associam ali emocionais, mas não é só psicológico. Vou falar essa palavra, não sei se está certa, que acho que é mais específico dentro da sua área. Exercício de Kegel serve para qualquer mulher? Então, é o que a gente entra lá naquele assunto de novo, né? Depende, entendeu? Pode fazer, mas é importante fazer uma avaliação antes,
pra gente entender como tá funcionando esse assoalho pélvico antes de fazer qualquer exercícios aí que estejam, que você conheça ou que você veja pela internet. Essa aqui acho que é legal. Treinar pesado já fortalece o assoalho pélvico? Não, não fortalece. Por que não fortalece? Porque você tem exercícios de alto impacto, você tem ali um aumento da pressão intraabdominal. Então, você pode sobrecarregar esse assoalho e ocasionar um enfraquecimento desse músculo. Então, é diferente os treinos, né? Você precisa focar no assoalho pélvico, a não ser que você consiga associar os exercícios junto. Então, por exemplo, hoje em dia tem até assim muitos vídeos, né, que já falam como você vai treinar, fazer um agachamento, contraindo o assoalho ali, e trabalhando também o assoalho pélvico. Então, Uma dupla tarefa ali. isso aí é importantíssimo, tá? Então, você vai trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, aí você já está fortalecendo os dois. Isso é Boa, e último mito ou verdade, vamos saber agora. Mulher na menopausa não precisa de fisioterapia? um mito, isso aí. Precisa porque tem muita questão hormonal, né? Tem muitas alterações, falta de lubrificação e a fisioterapia pélvica pode ajudar em todo esse processo. Boa. É isso, gente. Informação ela transforma, conhecimento evita sofrimento desnecessário. A gente Sim. vai falar agora um pouquinho sobre mercado, posicionamento e crescimento profissional dentro dessa área. E eu queria que você falasse para as pessoas que talvez almejam essa área, sejam estudantes ou que já estão na área da fisioterapia na saúde da mulher, se a saúde da mulher é uma área promissora. Sim, a área da saúde da mulher é uma área que está crescendo muito, muito, como eu te falei, né? Cada vez mais as mulheres estão buscando muito mais conhecimento. Então, elas estão buscando profissionais qualificados para atender. Então, é uma área que está em constante crescimento. Então, acho que quem for entrar na área se qualificando, pode ter certeza que tem aí um futuro brilhante dentro da área. Boa. O que um fisioterapeuta precisa ter para começar nessa área, além da área de especialização? Além da especialização em saúde da mulher. E isso, a especialização é muito importante, tá? Porque às vezes a gente acha que, só fazer ali a graduação, aí ter ali o módulo, você faz. Não, é muito, muito mais profundo. Então, além da especialização é muito importante, mas é muito importante você ter esse olhar empático com os pacientes, porque pensa, você está tratando e trabalhando com uma área muito íntima, muito pessoal. Então, você precisa ter esse cuidado como um todo, tanto em falar sobre isso, porque cada paciente é diferente, e ter esse olhar empático, sabe? Essa escuta, esse acolhimento, porque muitas vezes o paciente chega com você e, e ele está com vergonha, ele está tímido, então você precisa ali, com uma empatia, com um olhar mais acolhedor, entender para que ele possa se sentir confortável com você. Boa. Eu ia fazer essa pergunta, mas você acabou de responder, que é tipo, qual é o perfil profissional que combina com essa área? E é o que você acabou de responder, falou É um certeiro. olhar mais sensível, sabe? Eu acho que você precisa ter essa visão um pouco mais, de falar sobre assuntos sobre sexualidade com cada paciente vai ser diferente. Então você precisa ter essa. Você está trabalhando com uma área muito íntima. Esse feeling bem, Uhum. bem apurado, né? Isso, bem apurado. Porque às vezes a pessoa é tímida, você tem que saber como você vai perfurar a timidez dela, Isso, como você como ela, vai pra ela se sentir acolhida e ao mesmo acolhida, tempo. ela vai se sentir mais confortável com você. É, às vezes, durante sessões, você vai precisar fazer alguns procedimentos, talvez um pouquinho mais invasivos, mas isso respeitando muito essa paciente. Então, dependendo da situação, você precisa saber lidar com aquele momento, sabe? Então, ter tranquilidade para. Boa. Como conquistar paciente nessa área? Gente, para conquistar paciente, a internet tá aí para isso. Então, Se essas vendem. redes, as redes sociais, elas são um ponto muito forte, né, para você conseguir, para você abrir caminhos ali. Mas aquele indicação ali ainda continua sendo Famoso boca a boca boca a funciona. boca. Funciona muito bem. Então, tipo, o network também, você vai.
conversando com outros profissionais, apresentando seu trabalho. E é importante também que você tenha parcerias com ginecologistas, que é um dos profissionais que mais indicam você. Então, você vai criando caminhos ali. Então, é importante. As redes sociais aí, você falando um pouco sobre o assunto, é importante. Perfeito. A gente está indo já para os nossos encerramentos, para os nossos momentos finais. Uma pena, porque a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre. E é super importante conhecer novas áreas e novas possibilidades, mas eu quero saber, talvez se for um pouco invasiva, você pode também não responder, Sim. mas qual caso te marcou dentro da saúde da mulher? Tipo, o que te marcou mais? Que falou, nossa, esse caso aqui eu nunca vou esquecer. Eu acho que teve alguns casos que me marcaram bastante, mas é, eu vou falar no geral porque teve casos assim, que é a mulher sentir dor, nunca ter tido uma relação sexual sem dor e achar que isso é muito normal. Achar que a relação sexual é assim, entende? E você, ela chegar pra você e falar assim, ó, eu sinto dor na relação, nunca tive uma relação sexual sem dor, e pra mim isso era normal. Só que eu nunca conversei com ninguém sobre isso, e eu conversando com uma amiga, ela me falou que isso não era pra ser prazeroso pra mim, e não era pra ser normal. Aí ela procurou auxílio e ela chegou, né, até mim, então ela falou. E isso me chamou atenção, né? Eu falei, nossa, nunca ter tido. Quando a gente completou algumas sessões, ela chegou toda feliz, dizendo que tinha tido a primeira vez de uma forma que ela não tinha sentido dor, que foi confortável, que foi prazeroso para ela. E o marido dela até sentiu diferença. Então, isso aí é mérito da profissão, que a gente fica muito feliz quando a Uhum. gente recebe casos assim. Mas também tem casos também que marcam, casos de pacientes que chegam e falam, eu não me toco, eu não me sinto, eu não vejo se tem alguma alteração, eu não consigo falar sobre isso. E você ali, aos poucos, conversando com essa paciente e fazendo com que ela, aos poucos, vá perdendo a vergonha e tentando entender o próprio corpo. Então, esses pontos aí são pontos que marcam muito a gente. Então, eu acho que a paixão da saúde da mulher acho que foi criando muito mais, sabe? Podendo conversar com mulheres em várias fases e em diferentes momentos da vida. Então, eu acho que essa parte aí é o que mais impacta, sabe? Dentro da área. Boa. E que conselho você dá para algum estudante que queira essa área ou que acha interessante? Como que ele faz para seguir, para É, começar? sempre tem que estar se atualizando, né? Então, quem quer iniciar na área, é uma área que está a cada momento você precisa se atualizar. Então, fazer cursos. Depois que eu terminei a especialização, eu foquei muito em cursos, né? Cursos, me atualizando. Então, é extremamente importante que você se dedique muito nessa parte, né? Porque tem a área de saúde da mulher, ela é muito ampla, né? A gente pensa, é só uma curso. Eu acho que a maioria das pessoas tem a visão assim, saúde da mulher é só incontinência urinária. Confesso que por muito Aham, tempo já tive. Já exatamente. tive. Aí é só incontinência urinária, só trata incontinência urinária. É fortalecer o assoalho, é isso, é aquilo, exercício de fortalecimento, é isso. E não é só isso. Tem muita coisa que você vai aprender, preparação de parto, preparar esse corpo para o parto, o pós-parto. Então é um leque assim De de possibilidades. possibilidades. Então, é, entender qual é a área, né, que você vai atuar, se especializar estudar muito e ficar se atualizando sempre. Boa. Se você pudesse definir a fisioterapia na saúde da mulher em uma frase, qual seria? Eu vou pegar aqui, porque eu peguei uma frase que eu fiz aqui, que eu falei, nossa, acho que define Pô, muito. enquanto está pegando aí, eu vou aproveitar esse momento para falar sobre o nosso patrocínio. Nosso patrocinador é a empresa Papel e Caneca. É uma empresa aí de brindes personalizados. Então, se você quer uma caneca, camiseta, pôster, planners, tudo com a sua marca ou de uma arte para presentear alguém, entra no arroba Papel e Caneca, entre em contato que eles vão te passar um orçamento e vão fazer um melhor serviço para vocês.
E é isso, obrigado, Papel e Caneca, pelo seu patrocínio. Espero continuar com vocês aí por muito, muito tempo. Bom, qual que é a frase? A frase, assim, acho que define muito fisioterapia em saúde da mulher, né? Que é devolver à mulher o controle, a confiança e a liberdade do próprio corpo. Profunda. Eu acho, é perfeito. Per- Perfeita. É Eu acho justamente. que resume bastante, sabe? Tudo que a fisioterapia em saúde da mulher prega e pratica dentro da área. Então, a gente quer devolver às mulheres o controle, a liberdade do próprio corpo, de conhecer mais o corpo como um todo, entender o que pode ser normal, o que não pode. A gente está aqui para auxiliar no que for preciso. Boa. A gente vai agora para o nosso momento de encerramento. Um momento que a gente não vai falar, ah, que pena, Ah, que mas peninha! não vai ser a última vez que você vai vir. A porta sempre vai estar aberta para você voltar, para a gente poder falar de temas específicos, para a gente poder destrinchar Sim, essa área como um todo aí. Mas eu queria, você me contou, e eu estou muito ansioso para saber, e acho também legal para todo contar para todo mundo que você está iniciando um projeto. Fala mais aí. sim, eu estou iniciando um projeto novo chamado Ciclo e Cuidado. É um projeto que foca em saúde da mulher como um todo. Então, a gente vai falar sobre assuntos com informações muito seguras, tá? Ciência. Então, vamos ter encontros também Boa. é, com mulheres, focado em mulher. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos. Então, é um projeto novo. Ainda vai ser lançado em breve, tá? Então, mas vai estar no forninho Novidades, ainda. novidades, novidades. Mas é um projeto que eu tô muito, muito ansiosa para começar logo, né? É um projeto que eu sempre tive muita vontade de trabalhar, mas eu sempre quando eu me especializei, eu queria muito levar informação, sabe? E eu queria arrumar um caminho para isso. Foi que surgiu a ideia do projeto. O projeto já tá no papel há algum tempo, mas eu falei assim, não, esse ano tem que sair esse projeto. Perfeito. Aí, agora é um projeto que vai falar sobre vários assuntos e a gente vai trabalhar e até ser, cuidar juntas. Então, é isso aí o Ser, projeto. cuidar e juntas. Boa, então em breve vai ser divulgado para vocês aí também. Sim, Aproveitando, com certeza vai ser divulgado no seu Instagram. Então, sim. quem quiser seguir, é só seguir o arroba. Físio Elisandra. Boa, eu vou deixar na certinho, porque o nome dela não é convencional, tá, galera? Então, eu vou deixar na edição para vocês possam Sim. seguir. Sigam a página dela, lá ela compartilha conteúdos Sim. E falo diariamente. muito sobre movimento, tá bom, gente? Amo atividade física, E então. ela é bem atleta, olha, gente, atleta. Você tem que seguir ela pra você ver o dia inteiro postando. Tô lá na academia, tô na corridinha, e tá certa, porque Várias atividades. quem prescreve, pratica. Com certeza. Como físio, eu preciso falar, peço tanto para os meus pacientes, indicam tanto, e eu preciso ter esse movimento também, né? Só falar não adianta. Então, E quem quer te contratar, ou quer um atendimento, ou uma consultoria para saber se precisa ou não de fisioterapia, é, te chama pelo Instagram mesmo. sim, no meu Instagram tem um link que vai direto pro meu WhatsApp, então pode me chamar lá que a gente pode agendar. Você está trabalhando em uma clínica, está trabalhando hoje como home care. Hoje eu faço mais atendimento domiciliar e futuramente também estou iniciando outro projeto numa clínica, Olha, que vai ser atendimento domiciliar também, só que já é uma empresa que já está consolidada, então a gente está iniciando o garota de projeto. negócio. Ah, com certeza. Tá certo, tem Acho que que tem que crescer. ir, né? Tem que abrir caminhos, É tem o que uma que. coisa que eu ouvi de um professor meu da graduação, não lembro qual, me perdoe se eu não lembrar de você, assim, quem falou, porque muitas coisas aconteceram, mas que a gente precisa estar aberto a várias possibilidades, né? A gente tem uma área para seguir, a gente escolhe áreas para seguir, a gente vai se especializar, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar aberto para as possibilidades da vida, vida pessoal, vida profissional, para que você possa se especializar cada vez mais, mas saber Sim, que você pode talvez ser surpreendido com novas com oportunidades. novas oportunidades, você tem que acompanhar, né? A evolução, então você coragem. Coragem,
coragem, vai. Só vai. Só vai. Eu falo Tenha um pouquinho coragem e por mim vai. também. Eu meio que, tipo, eu queria muito, quando eu terminei a faculdade, eu falei, não, quero fazer PED, quero fazer PED, quero ir pra Hum. PED. Mas acabei a faculdade, eu falei, mano, eu vou trabalhar. Fui pro domiciliar, tô no domiciliar até hoje. E eu pensei, eu falei, mano, não dá. Queria largar, poder ir pra PED, mas falou, não dá pra largar, porque é uma área que eu acabei gostando, é uma área que eu acabei me Você se identifica situando, muito. me identifiquei muito, então, tipo assim, Uhum, fiz uma pós em Neoped, estou fazendo uma pós em Orto, vou fazer uma pós em Neuro, porque são áreas que me ajudam muito no atendimento domiciliar, no meu público, no caso, que uhum. aí, mas, e é isso, né, está Eu possibilidades, acredito que quando você se forma, né, dentro da área, você logo pensa assim, vou seguir essa área e é isso. Vou atender numa clínica e vou. Mas aí começa a aparecer paciente para você em atendimento domiciliar. E aí você você vai, fica, não era o que eu queria, será? será que eu vou? Aí você vai. Aí você começa a perceber que você gosta, porque é diferente atendimento domiciliar. Totalmente. A gente não tá vendendo, no atendimento domiciliar, Não, tipo, nossa, aqui, não. ó, vai pro domiciliar, vai pra isso, É, não. A gente tá falando que é uma área que a gente atua muito, sim. é no caso especificamente na saúde da mulher. E é o que mais aparece logo quando você termina a faculdade. Sim. É o que acho que é o que Só que é aquela, né? A chama. pessoa tem que levar também a sério o trabalho do domiciliar, porque muitas pessoas só vão pro domiciliar, não, porque pro domiciliar, até entrar no hospital, até entrar numa clínica, É, até conseguir um emprego melhor. Tá errado? Não, cada um tem seus objetivos e seus planos. Mas temos que também levar a sério que a fisioterapia domiciliar também é um âmbito de cuidado com o corpo e com o paciente. E muitos sim. preferem estar no conforto do lar, que fazer fisioterapia do que se É. deslocar até uma clínica, Eles se sentem às vezes muito mais seguros também. Então, quando eles estão no atendimento, justamente. então é importante. Então, o atendimento domiciliar é extremamente importante. Então, eu até falo assim, quando você vai atender, eu tenho uma amiga que atende, né, pós-parto e dá também orientação de amamentação. Então, quando ela vai, ela gosta muito de atender em casa, ela nem atende em clínica. Por quê? Porque ela trabalha com todos os objetos que estão ali Na na casa. casa. Então, é importante, por quê? Porque quando ela vai para clínica, ela vai trabalhar ali, tudo tem ali, mas lá na minha casa não tem isso, na minha casa não tem aquilo. Quando você tá na casa, você trabalha ali, aqui vai dar sustentação aqui, na amamentação, todo esse Você é processo. obrigado a adaptar a Você vai casa. adaptando a casa conforme. Então, para a mãe, ela já tá com tanta coisa, né? Então, é muito mais fácil. E muito Então, mais seguro também, e né? muito mais seguro. Então, ela prefere até. Exatamente. E a gente chegou no final, ele pena, mas como eu falei, Foi acho um que é só o prazer. primeiro episódio de vários que você vai Sim. poder participar. E eu quero convidar você, se você achou que esse episódio fez sentido para você, se você gostou do conteúdo, se você quer ouvir mais, segue Fiz Fiz, Elisandra Elisandra. no Instagram, segue o arroba do programa, que é arroba Modo Físio com Davi no Instagram. Lá vai ter o link que vai ter o link das plataformas digitais que o episódio está disponível para você assistir. Vai sair em breve esse episódio, então quando vocês curtem, comentem, compartilhem com amigos. Espero vocês no próximo episódio. Antes de eu terminar, sua despedida. Ai, queria agradecer muito pelo convite. Eu tava um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu estou participando, assim, de uma entrevista direta, mas estou muito feliz de estar aqui, então, obrigada pelo convite. Desejo muito sucesso nesse novo projeto, que eu tenho certeza que vai ser, porque desde que conheço o Davi na faculdade, ele sempre teve esse desejo, né, essa vontade, então, sempre extremamente inteligente, gente. Não vai por ela, não. Extremamente inteligente. Então, um prazer. Muito obrigada mesmo pelo convite, tá? Então, é uma honra poder estar aqui. Então, espero também, né, que possa vir outras vezes para falar sobre uns assuntos muito mais. Espero nada, você vai vir. Vou vir, vou vir. Se você não Então, assinar minhas agências, assuntos que a gente pode escolher temas para falar aqui de por assuntos mais favor, é específicos. Então, importante. obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela disponibilidade, mais uma vez também agradeço por você ter topado gravar aqui comigo pra esse projeto. Com certeza terão outros episódios com ela aqui pela frente para a gente poder falar de temas específicos, falar Sim. de mulher, trazer ciência em movimento, conteúdo cada vez mais. A gente também conheceu um pouco mais da Elisandra. E é isso.
Gente, ficamos por aqui. É uma pena aquele momento que a gente fala, poxa, agora que a brincadeira tá ficando boa, mas é assim que é legal, para deixar o gostinho do quero mais no próximo episódio. Lembrando que teremos novidades, teremos novos participantes, novos quadros também. Espero vocês. Até o próximo episódio.